sobre um evento que manifestou-se na terra, aonde muitos de nós nunca teríamos a percepção de que ali teria nascido um príncipe glorioso, espiritualmente falando. Nós, seres humanos, em nossa capacidade de percepção, notoriamente, temos visto hoje, que a nossa capacidade de percepção das coisas espirituais, ela nos transmite mais algo terreno, carnal, mais algo que nos é aproximado da nossa alma do que as coisas espirituais. Vamos raciocinar isso em cima desta mensagem? Aqui fala de José. José, ele vê uma mulher que ele separou com uma esposa, de repente dizendo que ela estava grávida e foi concebido pelo Espírito Santo. Qual era a percepção espiritual de José? Você consegue analisar? Você consegue refletir isso depois em tuas anotações? Qual era a percepção se você fosse José naquele determinado momento? Todo ser humano que está sujeito à vontade de Deus, ele é chamado como justo, sim ou não? José aqui, também chamado como justo, ele tinha como propriedade esta palavra, este atributo de justo, mas para que ele fosse justo, ele tinha que estar frequentando as sinagogas do seu tempo, os grupos de ensinamento do teu tempo. Mas ainda assim, mesmo ele frequentando o grupo do seu tempo, no coração de José, ele teve dúvidas. Eu vou repetir. Seja qual for a escolha que Deus faça na terra, eu, Genivaldo, irmão, varão, em algum momento nós teremos dúvidas se a obra de Deus nos inclui. Porque José era um plano de Deus, mesmo antes da criação da humanidade, sim ou não? E quando chegou neste momento de fazer cumprir o plano da salvação para a humanidade, este grande homem escolhido por Deus teve dúvida. Um dia eu me peguei me comparando com José, porque eu gosto de me colocar no lugar daquela pessoa. O que pode acontecer do lado indo para lá ou indo para cá? José, fala misericórdia. Quando a gente começa a olhar pelo senso comum das coisas que naturalmente a nossa vida nos ensina, nós faríamos pior do que José fez. Mesmo sendo ministrado pelos ensinos do Senhor, ao ponto de receber o atributo de santo, justo. 19. Então José, seu marido, como era justo, a não queria infamar, e intentou deixá-la secretamente. Meu Deus. Quantas pessoas não vão se perder porque tenta secretamente algo, e o Espírito Santo de Deus está trabalhando. O Espírito Santo de Deus o manda na senhora, interceda,
mas interceda incansavelmente. Mas quantas vezes, como José, nós olhamos as situações, as circunstâncias e vemos que mesmo diante daquilo que parece que é Deus, nós intentamos sair secretamente. Eu vou repetir, porque esta passagem vai dizer assim para nós: quando nós nos colocamos diante de Deus, mesmo que nós não entendamos nada do que está acontecendo e não concordamos com a pessoa que está ao nosso lado, Maria estava na mesma casa e era a única pessoa, se não a única pessoa, com José, e nós não entendemos o que Deus está fazendo e até contrariamos a primeira pessoa que está do nosso lado. Ei, entenda que a presença do Espírito Santo de Deus, o trabalho que Deus determinou na glória, independe da tua escolha. Como assim, pastor Sérgio? Veja aqui no 20. Quando nós, às vezes, nem pedimos o dom para Deus. Ah, mas eu não concordo. Vou tentar e vou fazer as coisas no secreto. Muitas vezes, a presença do Espírito Santo de Deus, mesmo que nós não pedimos, ela vai se manifestar de diversas formas. Eu sou um que pede espiritualmente para receber de Deus algo. Esses dias eu ouvi um testemunho de um homem religioso que ele pedia sabedoria. Ele pediu tanta sabedoria para Deus que o que ele recebeu foi a ocasião para ele trabalhar com pessoas que precisavam receber a palavra. Muitas vezes nós vamos pedir algo para Deus, Deus nos abençoe com cura, com sabedoria, nos abençoe com o dom de cura, com o dom de revelação de visão, que a ovelha está lá precisando, Senhor, envia-nos, aí Deus me responde, a graça te basta. E não pode ter todos os dons para que o teu coração não se regozije, várias outras referências. Mas Deus me mostra e mostra-nos hoje, no dia que é um marco de recomeço espiritual para nós, por causa do nascimento de Jesus Cristo, que José, mesmo quando ele intentava secretamente, Deus revelava para ele, e ele foi acometido por um sonho mesmo sem pedir. O que era um sonho? Foi o desejo da alma dele? Não. Foi a manifestação da vontade de Deus na vida dele. Porque ele não pediu, aqui não vai estar escrito que eu vou intentar fugir secretamente. Aqui iria dizer que José então pediu confirmação em sonho para saber se esta criança era mesmo do Espírito Santo. É assim que está escrito aqui? Não é. Então cabe a todos que necessitam ouvir, em qualquer ambiente, em qualquer lembrança ou em qualquer racionalidade, que em todo momento a obra de Deus que é feita na terra, ela não está fora de controle, ela está no controle de Deus, e tudo que tem que ser feito vai ser, eu queira ou não, você trabalhe ou não, sejamos humildes ou não. José, mesmo sendo justo, sabendo que Maria poderia ser morta, se compadeceu pela vida. Quantas vezes hoje nós não estamos nos compadecendo pela vida?
Porque a palavra de Deus vai nos orientar a cautela de pisarmos na terra como um novo convertido para ganhar almas para o reino. José acautelou-se pela vida de Maria. Quanto de nós não estamos nem aí com a ovelha que acabou de aceitar Jesus, ou com a ovelha centésima que está lá? Eu vou ser exemplo, e vai ficar registrado no mundo espiritual, quer queira nós humanos ou não, porque poderia estar fechada a igreja hoje. E a ovelha não veio, talvez porque não está anunciado, as pessoas, ninguém chegou, não fizemos um bom trabalho, como eu disse agora há pouco. Eu não fiz um bom trabalho de anunciar que hoje teria o culto de Natal. Só que a intenção é até válida um pouquinho, mas todos nós no final do ano seremos muito mais do que José, e nos trataremos com cautela pela vida de Maria, pela vida não de tentar fugir secretamente de tudo que Deus faz, mas pela vida de Maria, a jovem que seria um instrumento da glória de Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. José era inteligente. José era um homem trabalhador, um homem sábio, um homem talvez já na tua maturidade, que é onde poderia sim ou não ter vários filhos antes. José, em sua maturidade, em sua inteligência, ele chegou a planejar e a estruturar tudo o que ele queria fazer com essa situação. Mas veja que nesta noite, ó, Deus mostra para nós que no dia do início da história, onde Jesus nasce, nós não adianta termos inteligência e nos posicionarmos como se fôssemos clérigos mais sábios do planeta, porque no dia da inteligência, no dia de um homem que sabia planejar, no dia em que ele se posicionou a se expressar o que ele queria, o Espírito Santo de Deus fez o que lhe era agradável e enviou o sonho para que ele sonhasse e visse o plano de Deus. Aleluia. Hoje nós vivemos em grupo. Hoje nós vivemos em unidade, em coletivo. José poderia estar sozinho ali. Se ele falasse já para o amigo que Maria estava grávida, o que o amigo ia falar? Ia falar para outro que o outro ia causar o juízo contra Maria, e por causa da conversa que ele teve em paralelo, Maria poderia ter sido morta, a ovelha poderia ter morrido, e o cumprimento da promessa do Senhor poderia ter sido abortado naquele momento. Será que nós humanos somos capazes de abortar os planos de Deus na terra? Meu Deus. Quando eu olho para José, Jesus não ia me escolher, porque desde que quando eu comecei a meditar sobre o caráter de José, eu fico vendo como que um homem esperou tanto tempo ali para ter uma esposa, e de repente ele espera para ter uma esposa e arruma uma mulher que de repente ela aparece grávida. Você acha que naquela época não tinha escândalos? Tinha tanto escândalo que tinha muito mais lei. Tinha tanto escândalo que tinha lei que se errasse morria. Hoje está até mais fácil de lutar contra o Evangelho, que nós vemos escarnecedor em todo o tempo, até infiltrado nas igrejas. Está tão fácil de lutar contra a igreja que nós vemos escarnecedores na internet, cada barbaridade na internet, zombando de Jesus. Verdade. Meu Deus. Porque hoje, referência de Natal mundial, homens de Deus que possuem a responsabilidade de cuidar de ovelhas e dar bom testemunho, fica falando que o Natal é um dia de paganismo abominável e não sei o que, não sei o que.
Glórias a Deus que eu sou submisso ao nosso bispo Samuel Ferreira, e ele nos ensina. E falou da árvore de Natal. Irmão, você está velho, cuida da sua vida, deixa a árvore de Natal. O bispo incentiva a gente a promover esta cultura do Natal, porque tem muita gente que abre as portas para o crente para evangelizar. Muita gente abre as portas e se sensibiliza. Já ouviu falar de espírito de Natal? Eu falei isso aqui no púlpito de espírito de Natal? Não falei. Eu não falei, mas é o que o mundo faz aí. Faz bagunça o ano inteiro. Chega em dezembro, tem o espírito natalino. Por que que nós não agimos aí em dezembro? Mas não adianta ser inteligente, planejar. Tem que ter os atributos como justo. Tem que ter o atributo de justo. E atributo de justo é um atributo que, primeiro, é ter amor e não matar a Maria, não permitir que nada, nenhum tipo de calúnia rodeie Maria. E José atentava secretamente em deixá-la, para que ela não corresse risco de morrer. Esta passagem vai nos orientar que Deus, na sua infinita glória e poder, fez um planejamento, levantou pessoas simples, pessoas que simplesmente tinham um coração voltado a Deus. A inteligência de um ser humano, ela não está aonde ela sabe falar bem ou fazer conta, mas ela está aonde conseguimos a nos submeter à vontade de Deus. Aleluia. Amém. A inteligência de Deus, irmão Pedro. Você falou para mim hoje, eu não sou bom nisso, eu não sou bom naquilo. A inteligência de Deus, escute, está no que você ama a Deus, ama os preceitos de Deus, ama as ovelhas de Deus, ama seguir os caminhos de Deus. Porque, vou repetir aqui, você não entendeu? Como que eu posso ter amor se o tempo todo alguém me faz um mal? É justamente a condição que Deus vai ensinar nos ensinos mais para frente aqui, que não importa o erro do seu irmão, perdoe-o 70 vezes 7. E o Senhor Jesus Cristo nasce para transformar esta realidade da nossa alma, que impulsionada a fazer projetos no secreto e fugir da vontade de Deus, somos capazes, mesmo estando num coletivo onde a palavra nos dá força, que se tiver com 2 ou mais ali eu estarei. E José sozinho conseguiu. Será que você vai dar desculpa? Mas é porque o Espírito Santo de Deus não me visitou em sonho. Mas quantas vezes alguém falou no microfone, mas porque não tinha o tom de voz que você queria ouvir, você deixou passar o sonho de José na tua vida. O nascimento de Jesus Cristo é o marco de uma história que depende de nós mesmos. Eu fiz um comentário na internet hoje. Apesar de tantas assolações e adversidades em todo o ambiente, que eu olho e falo, graças a Deus o Senhor é por mim, senão o humano tinha me tragado. E eu pensei, Jesus
Jesus planejou, construiu a estrutura que é dele para ele. Glória a Deus. E nós somente agora temos que seguir unidos na suavidade da palavra, que com bom, suave os irmãos vivem em união. Glória a Deus. Aí eu postei na internet que só depende de nós, só depende do indivíduo, só depende de você a salvação, só depende de você dar glórias ao Senhor Jesus, só depende de você exaltar e glorificar ao Senhor Jesus, fazer com que a tua fé também gere frutos na obra, e tudo isso numa única imagem, Jesus vivo com uma cruz nas mãos. Glória a Deus. Não é difícil glorificar. Não é difícil olhar para este Jesus que nasce através deste planejamento, que logo de cara a expressão da atitude humana quase teve um deslize, mas o ser humano em sua falha, ainda assim, quando deixa Deus operar através da vida dele, ele ainda é a referência da glória de Deus para que ele seja um instrumento da manifestação. Glória a Deus. Amém. Então, esse post que eu fiz na internet, para que nós façamos a nossa parte, independente do que quer que eu queira, no louvor da harpa, falou 370, né? Foi. Olha isso. Graças a Deus. Não, é um 370, eu vi errado. Foi o 370. Eu vi 370. Aqui no 3, no parágrafo 3, é o último. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderias fazer. Aleluia. Um dia eu vou ouvir críticas de diversas formas. Um post desse, por que você postou um negócio desse? Jesus está tão bonito no Natal, você posta Jesus na cruz, vivo, sai o sangue. Só que a minha mentalidade não é trazer uma mensagem comum que todo mundo já te deu. A personalidade do pastor Sérgio, que fique claro e descrito aqui, é trazer uma mensagem de uma maneira que outras pessoas nunca trouxeram. Não vou pegar uma imagem de Jesus bonitinho lá e falando Feliz Natal. Eu vou escrever isso aqui que está aqui. Ninguém mais pode fazer o que você deve fazer. E Jesus nos fala nesta noite: o que eu poderia fazer, eu já fiz por você. Vamos ficar de pé? Vai passar sal? Vai tirar o prato? Vamos. O que eu poderia fazer, eu já fiz. Na próxima vinda de Jesus Cristo, para ficar claro, Ele não vai ser crucificado novamente. Sim ou não? Amém. Não será. Então não tenha dúvida. Graças a Deus. Vamos ofertar na casa do Senhor, porque a liturgia, Amém. ela é padrão, né? Não inventamos a roda e nós faremos. Então pega a tua oferta aí, irmão Genival, faça a salva, e vamos ofertar ao Senhor. Vamos louvar este mesmo 370, porque foi o que o Espírito Santo de Deus falou à tarde,
no post que eu coloquei para todas as pessoas que estão ao meu redor, para os meus parentes, para minha mãe, para minhas tias, para as ovelhas do Jardim Itaquá. Pega uma oferta aí. Já peguei. Já? Vai cantar já? Pode passar. Pode cantar. Ó meu Senhor, dá-me gratidão. Eu vejo Deus por tudo que nas simples coisas eu vejo. fizeste por mim, por tua Queira ver graça no meu coração, Queira ver Deus, que me encheu de ventura sem fim. Queira ver Deus. Mas grato a ti, Pede confirmação, mas pede grato palavra. a ti, mas consagrado, ó, faz-me, Senhor, mas humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Deus é maravilhoso. Lembre-se disso. A gente parece que está contando história, né, irmãos? O pastor Sérgio está contando história aí, falando o que ele acha. Eu comecei a fazer essa mensagem de Feliz Natal ontem. Eu não consegui. Aí hoje, eu com a família, parecia que eu estava... Até perguntaram, você está bem? Aí eu concentrado ali para ouvir Deus falar, oh Deus, fala comigo aqui. Jesus Cristo, nesta noite, será que é um alerta? Será que é uma mensagem de fortaleza, varão? Será que é uma mensagem de levante-se e se fortaleça na fé e na oração? Até eu cheguei a ouvir de que aconteceu um caso em uma igreja que se manifestou com os demônios que nem o pastor conseguiu tirar por causa de rebelião. Aí eu pensei, eu jejuo e oro, se manifestar, mas não era uma mensagem parecida com isso, não era nem perto, porque se o demônio está implantado, é fácil de alguma forma, né? Porque só sai com jejum e oração, né, irmão Pedro? Tenho certeza, se eu chamar ele, ele está junto. Mas as coisas, quando não são nem com jejum e oração, o que é? Aí o Espírito Santo me disse, o que eu poderia fazer, eu fiz no Calvário. Glória a Deus. Amém. E hoje é dia de Natal, uma mensagem necessária para todos nós. Certamente que se uma das ovelhas, da 100ª ovelha, tivesse aqui, ela também receberia essa mesma mensagem, e assim o Senhor traria o que for necessário para esta ovelha. Então eu agradeço a Deus por vocês, por todos nós, e que este dia que marca o nosso calendário, não ouça palavras de pessoas do mundo, iníquas, cheias de maldade, que hoje é um dia mundano. Não é. Nós temos uma grande ferramenta para ganhar almas para o reino. Glória a Deus. E em algum momento, que eu não era crente, eu não saía para fazer muitas coisas que os amiguinhos de bairro faziam. Eu ficava sensível por causa do entre aspas, o espírito natalino. Se tivesse crente bom, crente avivado, que tivesse chegado no evangelho para mim lá, quem sabe eu não teria aceitado Jesus bem cedo. Amém? Glórias a Deus. Vamos dar a palma bem forte para Jesus Cristo. Glória a Deus.
Vamos ficar de pé, vamos orar para encerrar. Bendito seja um dia especial, porque é um marco na história do Jardim Itaquá, que todo Natal vai ter. Ano que vem nós vamos ter ensinação, ano que vem a gente vai ter teatro. Você vai ensinar, hein, Genival? Você vai encenar como um carrasco. Que fura Jesus do meu lado. Não? Nós vamos fazer a encenação, porque os visitantes precisam ver isso. Os visitantes, as pessoas que vão vir, vão ser ministradas por isso. Amém? Amém? Amém. Vamos orar. Senhor maravilhoso Deus, eterno Pai, te agradecemos, te louvamos por esta noite, por este momento precioso na Tua presença, de entender, Senhor, que se estivéssemos no ambiente de José e Maria, Senhor, estaríamos sujeitos ao erro, mas graças ao Senhor que é perfeito, que é adorado, que é, Senhor, magnífico, Senhor, fez um projeto da maneira certa, do jeito certo, como tinha que ser feito. Obrigado, Senhor, por este dia de Natal. Obrigado, Senhor, pelo Teu plano perfeito, por ter, Senhor, nos escolhido para estarmos aqui hoje e fazer a Tua vontade. Abençoa a igreja do Jardim Itaquá, as Tuas ovelhas, ó Pai. Toma, Senhor, o que for necessário dentro da Tua casa. Envia anjos de guerra, anjos de combate, Senhor, para repreender qualquer espírito contrário, Senhor, e estabelece, Senhor, o cetro da justiça neste lugar. Pai, repreende todo o mal, repreende, Senhor, todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Em qual posição, ó Pai, estiver, Senhor, em qual situação e condição que for necessário, Senhor, que estabelecido seja a Tua vontade, Pai. Porque, Senhor, certamente, quando tudo está, Senhor, aos Teus cuidados, Senhor, mesmo os intentos no secreto, não surtirá efeito. Pai, em nome de Jesus, te damos glória, Senhor, porque Tu és majestade e, Senhor, Tu és a nossa referência. Tu és, Senhor, o nosso Messias. Tu és o nosso Salvador. Seu nascimento, Senhor, é importante para nós, Senhor, não somente para a igreja, mas para toda a humanidade, porque o Senhor disse que não quer que nenhum se perca. Por isso oramos por todos, ó Pai, em nome de Jesus. Que haja renovo, Senhor, que haja restauração e as casas sejam visitadas em nome de Jesus. Senhor, declaramos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Jardim Itaquá é do Senhor. E esta região, este bairro, Senhor, seja visitado pelo Espírito Santo de Deus. E possamos, Senhor, trabalhar para receber estas pessoas. Com muito amor e carinho, Senhor, mas com muita disciplina, com muito temor, com muito tremor diante da Tua presença, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem concorda com esta oração, diga amém. Amém? Façam assim com as tuas mãos. Que o amor de Deus, as ricas consolações do Espírito Santo, e a eterna graça, o eterno amor, a eterna bondade, o eterno projeto, o eterno fundamento antes da nossa criação, antes que tudo se estabelecesse, seja dado ao nosso Senhor Jesus Cristo toda a honra e glória, e a igreja que afirma, diga amém. Está encerrado, em nome de Jesus. Natal, feliz vai voltar amanhã para o trabalho.